Pois muito bem, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Mister M dos Concursos, programa diário sobre concurso que a gente traz aqui no nosso canal as principais notícias para você estar por dentro, estar ambientado sobre aquilo que acontece em concurso, aquilo que é notícia, né? Lembrando que meu nome é Marlon Ribeiro, eu sou o Mister M dos Concursos, tenho 24 concursos, dos quais eu tenho 6 nomeações e tento trazer aqui para vocês um pouco da minha experiência como concurseiro e concursado, como alguém que trabalha no serviço público, trazendo para vocês as principais informações de concurso. Gente, hoje eu quero trazer na nossa primeira notícia algo que é realmente algo que a sociedade e as pessoas, né, que são a sociedade que trabalha com empresas ou qualquer pessoa do público tem essa ideia, né, quanto à questão da demissão de servidores por má performance, tá? Lembrando que a gente teve a reforma administrativa, onde que um dos pontos seria essa questão, vários pontos, né, sobre uma avaliação mais severa do servidor e quanto à questão da demissão por uma má performance. Então, hoje, 80% da população, tá, apoia a demissão de servidores por uma má performance. É um assunto que eu vejo aqui polêmico, ao mesmo tempo que não. Tá? Eu vou dar minha opinião sobre esse assunto, participando aqui da reportagem de Direção Concurso. É muito importante isso, olha só. Pesquisa Datafolha mostra que 8 em cada 10 brasileiros defendem que servidores aprovados por meio de concurso público possam ser demitidos em caso de má performance na função. E eu acho que aqui é uma grande questão, tá? Que a lei, a Constituição estabelece que nós possamos ser avaliados, né? E a partir disso também possamos ser demitidos com um processo administrativo, tendo em vista aí uma avaliação. Isso já existe na Constituição, não precisa ser feita uma reforma administrativa para isso, mas o que tem que ser feito é a implementação disso, tá? Então, olha só, de acordo com a Folha de São Paulo, com o intuito de aferir a visão da sociedade sobre o funcionalismo, a pesquisa mostra ainda que em grande parte dos casos é minoritária a visão positiva sobre a qualidade do serviço prestado. Além disso, 71% são favoráveis à aprovação de uma reforma administrativa que mude a forma de avaliar o trabalho dos servidores de acordo com o seu desempenho, tá? Então, em relação aos salários e benefícios dos servidores, 47% avaliam que o Brasil deveria gastar menos, 33% que deveria manter o nível atual de gastos e 18% que deveria gastar mais. Aqui já há um equilíbrio, né? Por outro lado, uma maioria de 56% concorda totalmente ou parcialmente que os servidores precisam de garantia que não serão demitidos para realizar um bom trabalho, mas 90% defendem que eles sejam avaliados constantemente. Então, olha só, 56% concorda que totalmente ou parcialmente os servidores precisam de garantia da estabilidade, mas ao mesmo tempo quer que esses servidores sejam avaliados, tá? Sobre as situações em que o funcionário público pode ser demitido, das 3 pesquisadas, 80% são favoráveis à demissão em caso de mau desempenho, 18% são contra, 55% são favoráveis ao desligamento por causa de excesso de funcionários, o que seria um absurdo, né? Você desligar por excesso de funcionários. Se alguém que fez um concurso, você tem que remanejar para onde necessite de servidores e verificar por que ocorreu isso, tá? E 46% são favoráveis para diminuir gastos da máquina pública, tá? E 51% são contra. Então, vale lembrar que no início de outubro, a ministra de Gestão e Inovação, né, a Esther Dweck, garantiu que a reforma administrativa do governo federal já está em andamento, tá? Então, a reforma em andamento está modernizando o serviço público com foco na eficiência, equidade e sustentabilidade fiscal, garantindo que o Estado esteja capacitado a entregar serviços de qualidade à população, tá? Então, a pesquisa foi realizada do dia 7 e dia 8 de outubro de 2029, com pessoas maiores que 16 anos. Então, aqui, gente, eu trago isso aqui porque é sempre bom a gente comentar e conversar sobre isso no serviço público. Eu acho que cada vez mais nós precisamos tirar o estereótipo de que o servidor público é alguém, né, que presta um serviço de má qualidade e que ganha para não fazer nada. Eu acho que é isso que a grande sociedade pega no exemplo aqui de alguns servidores ou servidores antigos que realmente podem, uma maçã podre, né, estragar a imagem de todas as maçãs. E eu digo assim para vocês, eu estou no serviço público praticamente desde 2002, trabalhando numa sociedade de economia mista, que foi o Banrisul, depois como servidor público desde 2007. Então são praticamente 17 anos que eu trabalho. Foram pouquíssimas exceções de companheiros de trabalho que eu tenho nesses 17 anos que não exercem com afinco,
inclusive trabalhando fora de horário, trabalhando aí, fazendo operações fora de horário. Tudo bem que eu trabalho no Ministério Público, a gente tem uma função investigativa, então, gente se doando para o serviço público, se doando, fazendo aquilo que se espera. Dentro disso, uma das principais missões que nós temos como Ministério Público é de ter uma opinião do público, né, sobre quando nós atendemos. Então, tem possibilidade de sugestão, denúncia, ouvidoria, um monte de questões. Além do que nós somos avaliados dentro do estágio probatório, severamente avaliados, né? Já aconteceu de casos de pessoas que tiveram seu estágio renovado para aí mostrarem que podem, né, acertando algumas questões, continuar exercendo a função pública. E também o intuito da promoção interna no Ministério Público também tem a questão de fazer cursos, de também ser avaliado aí pelos seus chefes, né? Então, para que isso possa levar a uma promoção. Novamente eu digo, eu sou favorável sim a uma avaliação, desde que uma avaliação aí que seja justa também, né? Porque eu também já vi casos, e infelizmente isso acontece, de órgãos que utilizam da avaliação para pressionar servidores, né, principalmente prefeituras, né, pressionar politicamente. Então eu vejo assim que dependendo do órgão, eu sei, se você que trabalha numa prefeitura, coloca nos comentários que você vive uma realidade diferente do que eu vivo só de realmente investigar casos de suspeita de questão de assédio, né, em relação política em prefeituras, mas o que eu vejo é isso, que nas prefeituras tem uma possibilidade maior, né, de que sofra influência direta em razão de política, de um chefe, uma perseguição, até porque troca, né, o comando da prefeitura de 4 em 4 anos e o chefe está ali, né, a política, os cargos de confiança são diretamente ligados à questão política. Então, quanto mais perto essa questão política tem, mais temerário é o que eu vejo, né, uma avaliação do servidor, ou seja, nós temos que ter critérios objetivos, né, produção, quantidade de atendimentos, todas as questões objetivas que levem realmente a avaliar com justiça o servidor, né? E a própria população poder avaliar o serviço, o atendimento, né? De acordo com regras específicas também, né? Então acho que isso é muito importante para qualquer órgão ser avaliado. Só que o que me traz assim a questão de o sinal de alerta é de que forma isso pode ser usado. Porque sempre, né, tem pessoas que vão utilizar aí de um apoio da população de que queira que os servidores serem avaliados para uma opinião aí para o mal. Então eu acho que é uma ideia boa, desde que seja realizada com muita consciência, né, a forma de avaliação. Novamente eu digo para vocês, existe na Constituição já que nós podemos ser avaliados, só que isso aí não se implementa. Não é necessário fazer uma reforma administrativa inteira para fazer isso, é apenas colocar em prática o que está na Constituição, a avaliação dos servidores constantemente, tá certo? Inclusive, né, podendo, por avaliações, inclusive também sofrer processo administrativo para demissão, né? Mas para isso tem que ter uma lei, um regramento de como que funcionaria isso, tá certo? Deixe sua opinião, o que você pensa de tudo isso, né? Novamente, eu sei que para grande parte da população o servidor, né, público é a razão de todo o mal da existência de gasto no governo. Então, muitos veem exatamente isso. Quanto menos servidores públicos, melhor seria para o Brasil. Então, é uma visão bem assim de direita, talvez, né? Então, mas é uma visão que eu vejo muitas pessoas ao redor de mim, meus amigos, que realmente têm a ideia de que o servidor público é algo que ganha dinheiro sem trabalhar. Isso aí me chateia muito, porque só eu sei o quanto que eu tenho prestado meu serviço e o quanto eu trabalho, né, no órgão que eu trabalho, e o quanto que nós como equipe, né, nós como órgão, nós como cada promotoria, como cada lugar, quanto nos esforçamos para levar um bom serviço à população. Então, muitas vezes isso realmente, cara, traz um sentimento assim de injustiça perante aqueles bons servidores, tá? Novamente, eu acho que o mau servidor tem que, inclusive os próprios servidores, tem alguém que está lá que realmente não pensa na instituição, não pensa no serviço público, servir a população. Eu acho que nós próprios servidores podemos chamar a atenção e dizer, olha, e aí? Né? Não é o momento de você trabalhar como todo mundo, então acho que isso aí é uma cobrança que também pode ser feita, tá certo, gente? Então, se inscreva no canal, deixe a sua opinião aqui, um assunto muito importante. E vamos continuar o nosso jornal Mr. M News de hoje. Não vai embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mr. M dos concursos.